na casa, bem-vindo novamente. E para quem é novo, nunca veio na casa, sejam bem-vindos também, bem acolhidos. Bom, antes da gente dar a mensagem, sempre passa os recados e são sempre os mesmos, tá? Para quem já costuma ver. Das nossas atividades, de quarta-feira, sextas-feiras e aos sábados também. Por que a gente dá ênfase aos sábados? Porque esse sábado é o atendimento infanto-juvenil. Existem oficinas aqui com atividades lúdicas das crianças, né? Sobre ensinamentos da doutrina espírita, obviamente ensinamentos cristãos, e também para quem não pode vir de quarta-feira e de sexta-feira, aos sábados ter o mesmo atendimento, né? Que é o Evangelho e o Passe. Então, se porventura vocês não conseguirem vir na quarta, na sexta, venham aos sábados. Evitem perder a sequência, né, do tratamento. É muito importante manter a rotina, tá certo? Vamos lá então. Vamos então nesse momento levar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais este dia. Buscar nesse momento de reflexão nos desligar das intempéries do nosso dia a dia, dos nossos problemas, dos nossos anseios, e dedicar esse espaço, esse momento para a busca de respostas para as nossas dúvidas, o alívio para as nossas dores, o conforto para o nosso coração. E assim, mais uma vez, agradecidos por estarmos aqui nesta casa, que nos ampara e nos acolhe, agradecidos pela presença dos amigos espirituais que aqui estão conosco. Pedimos licença para dar início ao Evangelho de hoje, louvando a Deus a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações da vida, e auxilia-nos a livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Bom, hoje, friozinho, né? Mas o capítulo que a gente vai refletir é quente. O capítulo faz muito tempo que eu não faço a reflexão. E é um tema bem atual, apesar de ser um assunto já refletido por Cristo há mais de 2000 anos atrás. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Conheça a árvore pelo fruto. Vou pegar o meu aqui que já está separado. E a gente vai fazer uma reflexão dos itens 1 a 5. Eu vou ler os 3 primeiros itens, mas como são itens bastante longos, e eu pus meu marca-página errado também, eu vou só ler alguns trechos, tá? Senão vai ficar muito cansativo. Então, como eu já disse, o capítulo é 21, e Jesus em Lucas diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. Tá? Abrolhos é uma planta, um espinho. No item 2 tem uma outra frase também muito interessante: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. E no item 3, lógico que ele fala mais coisas no item 2, mas vou só fazer recortes. E no item 3, isso daqui eu vou ler inteiro: tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou o Cristo, enganarão a muitos.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se for possível, até os escolhidos. E essa passagem está em Mateus e em Marcos. Muito bem, para a gente fazer essa reflexão, haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente primeiro tem que buscar entender o que significa a palavra profeta. Porque nós temos o senso comum que a ideia de profecia, né, uma pessoa que seja profeta, é aquela pessoa que, por exemplo, adivinha o futuro. Ele é profeta, ele adivinha as coisas, o pensamento dele está muito mais além do pensamento das pessoas normais. Esse é o significado de senso comum. Mas a palavra profeta e a ideia de profecia é uma coisa muito mais ampla. Kardec, nesse capítulo, ele faz uma definição de profeta que eu vou repetir para vocês. Profeta é todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então a gente vai entender o seguinte, que prever o futuro ou trazer pensamentos nobres não necessariamente é apenas a virtude de um profeta. O profeta é mais que isso para nós espíritas. Ele vem trazer verdades espirituais. Então, falsos cristos. Cristo significa enviado de Deus. Tá? Então, falsos cristos e falsos profetas são aquelas pessoas que não cumprem com essa ideia de trazer verdades divinas. Mas é muito comum, como eu disse, a gente confundir profecia com adivinhação. Tem até uma passagem do Cristo, né, que quando ele é capturado, ele foi torturado, né, começaram a cuspir na cara dele, e eles ficavam zombando da cara do Cristo, falando, vai Cristo, você não é enviado de Deus, Cristo, né? Você não é Cristo? Então me fala aí, quem está cuspindo na sua cara? Quem está te batendo? Então para os olhos dele e começaram a espancar. Por quê? Porque se tem essa ideia de que o profeta é um adivino. Não? Outra ideia de profeta no senso comum é que o profeta ele tem a virtude de fazer milagres, de fazer coisas sobrenaturais, o que também é um erro. Nós espíritas entendemos profetas como aqueles espíritos de maior evolução moral que vêm com uma missão na Terra, que vêm revelar verdades divinas. E nós tivemos vários espíritos durante a história do nosso planeta que realmente foram espíritos que vieram com esse compromisso nas mais diversas religiões e não necessariamente nas religiões. Peguemos cientistas, por exemplo, pessoas que fazem grandes invenções que auxiliam milhões de pessoas, eles não deixam de ser profetas. Mas eles trazem verdade divina, eles não são cientistas, são ateus muitas vezes. Não, eles vêm trazer melhorias para a humanidade, eles não vieram aqui por acaso. Eles vieram trazer, por exemplo, o remédio que vai curar uma doença, ou aliviar uma dor, ou uma invenção que vai melhorar a vida das pessoas, vai tirar mais pessoas da miséria. Então, são espíritos que vêm dessa missão. Os profetas não são necessariamente apenas aqueles que vêm com um propósito de missão espiritual. Então, levando em conta isso, a gente pode fazer algumas reflexões. Todo profeta, ou que se auto-intitulam profetas, eles são enviados de Deus?
E como é que a gente identifica? O nome do título não é Haverá falsos cristos e falsos profetas? Não é esse o alerta de Jesus? Como é que a gente identifica o que é verdadeiro profeta e o falso profeta? E o Cristo é muito claro. Vai surgir várias pessoas, falsos cristos, falsos profetas, que falam prodígios, coisas sobrenaturais, e vão surpreender a todos e vão enganar a todos, inclusive os escolhidos. E por que Jesus faz essa colocação? Jesus foi o espírito mais evoluído que veio à Terra. Ele veio com a missão de trazer as verdades espirituais. Ele é o governador da Terra. É assim que nós consideramos Jesus no Espiritismo. E ele já evoluído, ele já sabia onde ele estava pisando. Ele já deixou avisado, que ele falou, ixi, eu vou embora daqui a pouco, vão me jogar na cruz, né? Eu não tenho ilusão, eu não vou, ninguém vai ouvir muito o que eu falando. Vai passar milhares de anos, nem todo mundo, inclusive, vai entender e botar em prática muito menos. Mas eu vou deixar esse alerta, porque muitos vão querer estar no meu lugar. Muitos vão querer dizer que são meus enviados. Então eles vão se declarar profetas. Muitos até se declaram a encarnação de Cristo. Né? Tem uns Henrique Cristo da vida aí que juram de pé junto que são Cristos. Mas o que vai definir alguém de ser um verdadeiro e falso profeta? As intenções e as ações. O que Jesus nos traz nessa passagem? Conheça a árvore pelo fruto. E o que são os seus frutos? A árvore que produz maus frutos não é uma boa árvore. É o que Jesus nos diz. A árvore que produz bons frutos é uma boa árvore. Uma árvore que produz maus frutos jamais será boa, bem como uma árvore que produz bons frutos jamais será má. Não existe jeitinho brasileiro, nem termo, para a gente identificar o que é bom e o que é ruim. A gente vai reconhecer os bons profetas pelas suas virtudes, pela sua bondade, pelas suas boas ações e pelas consequências que as suas boas ações trazem para nós. Por que é assim que eu conheço um bom profeta? Porque o mal não vai conseguir fazer isso. O mal jamais vai fazer algo igual ao bem. Porque não existe meio termo para a bondade. Não existe meio termo para a bondade. Ou você é bom, faz algo bom, ou você faz algo ruim. O que não significa que todo mal seja eterno. E que nós, por exemplo, na condição que nós estamos, temos todas as nossas ações voltadas para o mal. Mas o profeta, aquele enviado de Deus, o verdadeiro profeta, a gente vai conhecer ele pelas ações. A grande finalidade dos profetas, dos bons profetas, é o quê? É nos mostrar o caminho do bem. Só falando? Não. Exemplificando, colocando em prática todo o bem que ele proclama, sem qualquer tipo de desvirtuamento, tanto do ponto de vista teórico, daquilo que ele proclama como bem, mas principalmente do ponto de vista prático. O falso profeta não vai ser assim. Kardec também define o que é um falso profeta nesse capítulo. E eu vou ler para vocês aqui que eu tenho anotado. O falso profeta, segundo Kardec, é apenas explorar os outros. Essa é a função do falso profeta, é explorar os outros, em benefício de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, a fim de prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou que lhes dê uma pretensão missão divina, supostamente sobre-humano, ou que lhes traga uma pretensa missão divina. Esses são os falsos cristos, não falsos profetas.
eles se utilizam da linguagem, se utilizam das personas, né? Eles criam personalidades, fazem curso de teatro, curso de oratória. Não tem ilusões. Os falsos profetas, ser falso profeta não significa que ele seja uma pessoa incapacitada de inteligência. Muito pelo contrário. Ele utiliza de todos os artifícios para atender os seus interesses. Dominação, vaidade, ego, ambição, controle. Então, é importante essa diferenciação. Nós temos muito o hábito de julgar as pessoas pelo que elas dizem. No fogo da emoção, ou num desequilíbrio, ou numa situação adversa. Mas o Cristo também nos orienta em relação a isso. Como eu devo conhecer um profeta? Pelo que ele faz. A cada qual segundo suas obras. Não é o que uma pessoa diz que vai mostrar quem ela é, e sim o que ela faz. Isso é válido em todas as religiões. No espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, enfim, todas as religiões sempre existiram e continuam existindo verdadeiros profetas e falsos profetas. Então, ainda hoje, esse alerta que Jesus nos traz é válido. E eu vou expandir. Não que eu seja um profeta, nada disso. Mas não é válido apenas para as religiões. Os falsos profetas estão dentro de casa. Os falsos profetas estão no nosso trabalho. Estão em vários segmentos da nossa sociedade. Estão nas religiões. Estão na política. Os falsos profetas existem em todas as estruturas da sociedade. Agora temos um lado bom disso. A gente percebe pelas obras. E por um detalhe que distingue também o verdadeiro, o bom profeta do falso profeta. É que o falso profeta, assim como qualquer um de nós não conseguimos esconder a condição espiritual em que nós nos encontramos. Nós não conseguimos por muito tempo fingir ser quem nós somos. Não adianta você colocar uma máscara de bondade, porque uma hora a maquiagem vai cair, vai derreter. Então nós não temos, essa capacidade de por muito tempo fingir quem nós somos. E os falsos profetas não são diferentes. Por isso que no Espiritismo nós falamos muito em fé raciocinada e sermos observadores das coisas. Porque é só com a observação apurada, com a fé raciocinada, e se nós somos firmes nas nossas convicções, quando digo convicções, não é só convicções em relação ao Espiritismo, mas as convicções morais que nós temos. Como espíritas, obviamente, as nossas convicções morais são cristãs. Então, logicamente, a possibilidade de nós sermos enganados pelos falsos profetas vai ser menor. Quanto mais nós nos instruímos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós vivenciamos, quanto mais nós levantamos, caímos, levantamos, quanto mais experiências adquirimos, e mais que isso, refletimos dessas experiências dentro de nós, sempre com a escolha voltada para o bem. Então nós buscamos dentro de nós a centelha divina que tem em nós. Nós somos pessoas, fomos criados para o bem. Nós vivemos sempre naquele conflito interno, né? O mal é gostoso de vez em quando. Então a gente vive sempre nesse desequilíbrio. Então, quanto mais a gente buscar lógica e buscar ter uma conduta moral reta, a possibilidade da gente ser enganado pelo mal
vai ser menor. Mas isso não vai eximir nós de nenhum tipo de ataque. Não é fazendo escolhas no bem que eu vou deixar de sofrer, que eu vou ter um mundo de privilégios justamente porque eu escolhi ser cristão, ou ser espírita, ou ser qualquer outro religioso. O espiritismo não traz privilégio para ninguém. Bom, há também, com a escolha do bem, a possibilidade de nós mesmos não nos tornarmos um falso profeta. Jesus deixa muito claro, numa das passagens, a gente não colhe uvas de espinheiro, a gente não colhe figos de abrolhos. É importante a gente ter essa reflexão. Nós não somos, como é que eu posso sintetizar esse pensamento? Nós não somos espíritos perfeitos. Porém, quando nós temos consciência da nossa condição espiritual, escolhemos o caminho do bem, a chance de nós sermos seduzidos pelo mal se reduz. A chance de nós sermos falsos profetas se reduz. Nós não, como eu disse, nós não temos privilégios por nada por ser espírita ou por estar numa religião. O que vai nos conduzir também no caminho do bem, a religião é importante, é justamente quando nós tomamos a decisão de praticar o bem, botar o bem em prática. Não é eu falando aqui que eu vou me tornar melhor. É eu praticando no meu dia a dia tudo aquilo que eu falo aqui. Um exemplo para mim. Outra questão também do espiritismo, sobre a mediunidade. Ser médium não nos dá a condição também de sermos bons profetas ou falsos profetas. A mediunidade, ela quando é mal utilizada, ela facilita o nosso declínio moral. E nós possamos se tornar falsos profetas. Como? Quantos vendem a mediunidade? Exploram os outros, prometem curas que não fazem. Prevêem futuro, criam ilusões e chegam até a dominar a pessoa. A ponto da pessoa, cada ação da sua vida cotidiana, girar em torno da decisão de um mentor espiritual, encarnado ou desencarnado, enfim. Então é importante também a gente refletir nesse sentido. A mediunidade não nos traz nenhum selo de qualidade que garanta que aquele que possui a mediunidade seja um bom ou um mau profeta. Voltando, o que eu defino? Como é que eu reconheço um bom ou um mau profeta? As obras, é o que ele faz com a mediunidade. Eu costumo brincar aqui de vez em quando, eu falo brincadeira, mas é uma coisa séria. É muito fácil você saber se o médium é bom, se a casa espírita é boa. É muito fácil. Não sei se eu já expliquei aqui. Se eu expliquei, guardem de novo. Se eu não falei, eu vou repetir. Pergunta quanto cobra. Você quer saber se uma casa espírita é boa? Pergunta quanto cobra. Vai lá. Quanto vocês cobram aqui? Você quer saber se o médium é bom? Pergunta quanto ele cobra. Se cobrou alguma coisa, vai embora. Não volte mais. Se vocês forem para uma casa espírita, eu vou falar de espiritismo, porque é a religião que eu acredito, que eu frequento. Se vocês forem para uma casa espírita, não falarem de Jesus, vão embora. Porque a base moral do espiritismo é Jesus. Isso não é válido só para a casa espírita, tá? Vocês assistirem na internet, vocês verem alguém falando na rua, conheça a árvore pelo fruto. Vai embora. Por que eu falo isso? Porque todos os baluartes, vamos dizer assim, da nossa religião são reconhecidos pelas obras que fizeram e não pelo discurso que proclamaram, nem pela quantidade de views que eles têm na internet. Qual o nome da nossa casa? Chico Xavier. Estou fazendo idolatria para o Chico? Não. Mas ele
Não apenas eles, nós tivemos muitos baluartes do Espiritismo. Mas ele foi um grande baluarte da nossa religião. Ele foi o maior fenômeno mediúnico, já que eu falei em mediunidade, que nós tivemos reencarnado na Terra, depois de Jesus. Por que ele é uma grande referência na nossa doutrina? Porque ele tinha uma mediunidade fabulosa, ele manifestava todos os tipos de mediunidade, porque ele psicografou mais de 500 livros, milhares de cartas consoladoras? Não. Chico é referência na doutrina espírita pelas suas atitudes, pela sua bondade, pela sua abnegação. Ele poderia ter se trancado no quarto e ter psicografado 2.000 livros com a mediunidade que ele tinha. Ele poderia nunca ter trabalhado. Porque só os direitos autorais de todos os livros que eu falo que ele psicografou, mas não é dele, são dos espíritos. Mas se ele fosse cobrar todos os direitos autorais de todas as obras que ele psicografou, que não era dele, ele seria um bilionário. Ele não precisaria trabalhar. Ele ficaria trancado o dia todo no quarto, psicografando. E ele não fez nada disso. Ele foi funcionário público, né? Trabalhou, prestou concurso público de maneira digna, cumpriu os 30 anos de trabalho, se aposentou. Ele poderia só viver de direito autoral. E ele não fez nada disso. Por isso que a gente considera ele como uma referência na nossa doutrina. Porque se ele não tivesse essa abnegação, essa renúncia para servir os ensinamentos que centenas de espíritos trouxeram por meio de suas mãos, que mérito ele teria? Que semente ele teria espalhado? Que exemplo ele poderia dar? Entende a diferença de um falso profeta e um verdadeiro profeta? Tudo bem que o Chico ficaria muito bravo se chamasse de profeta. Não, só uma força de expressão. Porque a simplicidade dele era tão grande que ele não permitia sequer qualquer tipo de elogio. Ele falava que de Francisco ele era um cisco, né? Não sei se eu contei uma história muito rápida, bem agora mesmo. Diz que uma vez ele virou para o Emmanuel e falou assim: ai, Emmanuel, fiz tanta besteira, porque ele era humano, tá, gente? Ele estava na Terra assim como nós. Ele não veio blindado de nenhum privilégio. Ele era mais evoluído que a gente, mas não era um espírito crístico ainda. Não era um Jesus. E ele falou: ai, Emmanuel, fiz tanta coisa errada. Eu estou me sentindo um verme. E aí o Emmanuel falou para ele: pô, peraí, verme? Você está menosprezando o verme? O que seria do planeta sem ação do verme? Como é que ia decompor esse monte de coisa se não existisse o verme? Aí o Chico se arrependeu e falou: desculpa, você tem razão. Eu não sou um verme, eu sou um subverme. Abaixo, né? Abaixo do verme. Então Chico foi uma pessoa que as suas boas ações, a sua bondade, a sua renúncia foi muito maior que a sua mediunidade. O Chico é reconhecido por todos, não é pela sua mediunidade, é pelo seu alicerce moral, o postulado moral, o exemplo que ele deu como um seguidor de Cristo. E é assim que nós devemos pensar no Espiritismo. O Espiritismo não serve para formar bons médiuns. Ninguém frequenta uma casa espírita ou participa dos estudos, né? Para ser médium. Pelo menos nesta casa não há intenção. O Espiritismo vem para nos auxiliar, para nos trazer ensinamentos que nos auxiliem no nosso progresso, que esclareça as nossas dúvidas, que nos console. Vem dizer: olha, gente, existe vida após morte, tá?
A vida não é esse imediatismo todo que a gente vive aqui, não. Você nasceu sem nada e vai voltar para lá sem nada. Só o que você aprendeu, só o que você viveu. Ó, tá vendo esse monte de planeta aí, ó? Estrela, tudo tem uma função na Terra. Ah, o que é? Olha, de tudo eu não sei. Ainda acho que a gente nem consegue compreender. Os Espíritos sempre falam isso. Ó, vocês vão parar aqui, porque daqui para frente vocês não vão conseguir entender. Mas tem um sentido. Tem outros mundos em que a gente pode viver. Tem a reencarnação. Olha que bênção você poder voltar. Você ter experiência, depois fazer um tempo, ter outra experiência, numa outra dimensão, depois poder voltar. Para mim isso é consolador. Isso foi para mim foi o calcanhar daqueles que mexeu no meu ego. Falou, nossa, não é isso aí. Se não existir reencarnação, para mim não tem sentido a vida. Estou perdendo tempo aqui. Eu sou ariano, eu sou ansioso. Acho que eu vou ficar vivendo na Terra aqui, depois vou virar pó. Não, eu vou embora. Então, qual o sentido de eu viver se não tiver uma continuidade? Se eu não puder depois ter outras experiências? Se eu não tiver a bênção do esquecimento do passado para apagar minhas mágoas? Às vezes a gente não tem tantos problemas na vida e a gente só queria um remédio que a gente tomasse para dar uma amnésia e a gente esquecer. Olha que bênção que a reencarnação é. Já pensou se eu não tivesse isso? Ah, eu ia embora. Nem estou perdendo tempo aqui assistir novela. Então, não basta apenas para nós espíritas sermos idealistas. Nós temos que colocar em prática todos os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Essa é a maneira mais fácil da gente entender quem é um verdadeiro profeta e quem é um falso profeta. Por mais boas palavras que os profetas possam trazer, os ditos profetas, é o exemplo que arrasta. É o que ele faz que vai convencer. É o amor que ele dedica para o próximo. O amor cobre a multidão de pecados. Essa é a maneira que nós temos de identificar os verdadeiros e os falsos profetas. Repito, em todos as estruturas da sociedade, em todos os meios, não é só na religião. É o que a pessoa faz, não é o que a pessoa profetiza. Seria muito fácil eu vir aqui e apontar um dedo para um monte de falso profeta. Vontade não falta. Né? Talvez tempo não tenhamos. Porque a gente vê, muitas pessoas se intitulam profetas, né? Que não abrem o vidro do carro quando param no farol para ajudar aquela criança que está pedindo, vendendo uma bala, pedindo auxílio, mas se considera profeta não, com as suas habilidades. Podia falar disso aí. Mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia com essa reflexão é nós nos utilizarmos desse alerta de Cristo para olharmos para o nosso umbigo, para que nós não nos tornemos falsos profetas ou sejamos seduzidos por eles. Porque por mais que no nosso progresso espiritual nós tenhamos que nos relacionar uns com os outros, ter essas experiências, o progresso, no final das contas, ele é individual. Os fracassos que nós temos nas experiências que nós temos na Terra, eles são nossos. Os méritos também. Por mais que nós precisemos uns dos outros para poder progredir, que é assim que a humanidade sobrevive até hoje, sempre dependendo uns dos outros, o progresso ele sempre vai depender da nossa boa vontade que nós tenhamos para progredir. Para a gente finalizar, porque eu estou vendo que o tempo está longo, está longo, não, está curto, a palestra ficou longa, eu vou sugerir uma leitura para vocês. Eu vou contar uma história breve desse livro aqui, ó. Na Próxima Dimensão. É uma psicografia do Carlos Bacelli e do Espírito Inácio Ferreira. Na página 180, é uma história muito curta, eu vou tentar, de uma maneira bem simples, resumir. Tá? Tem umas 4 ou 5 páginas só essa história, mas eu vou tentar resumir.
Esse livro fala de muitos assuntos. E nesse caso aqui, ele fala de um palestrante. Olha que coisa, um palestrante espírita. O nome dele era Adelino. E olha que interessante esse palestrante espírita. Ele era um grande palestrante. Falava assim das pessoas se comoverem, sabe? Choraram. Faziam palestras enormes. Enchia casas espíritas. Ia para a mídia, né? Estou pegando um livro, uma história muito antiga, né? Talvez não para a internet, que não tinha internet, mas ele era um famosinho, né? Um blogueirinho antigo, né? Usar a linguagem moderna, um blogueirinho de antigamente. E ele desencarnou, como todos nós, né? Ninguém vai ficar na Terra. Só que lá a máscara dele caiu. Por quê? Porque atrás da aparência dele, lá se via a essência. Ele falava grandiosamente bem, tinha uma retórica fora do comum. Mas quantos passes ele deu na casa espírita? Quantas pessoas necessitadas nas periferias ele visitou? Quantos doentes nos hospitais? Quantas palavras de consolo? E lá no filminho dele, lá da capivara dele, vamos dizer assim, da ficha, tinha ele lá no espelho treinando para fazer palestra. Ele fez curso de teatro, de retórica, para poder comover as pessoas, porque no íntimo dele, ele ficava muito chateado quando ele fazia a palestra dele e as pessoas não choravam. Então, assim, era o... Como é que é o... Túmulo branco e caiado por fora e podre e fétido por dentro. E aí ele desencarnou. E aí nessa história, depois vocês leiam, tiver a oportunidade, ele está lá aí. Para onde que ele vai cuidar desse problema dele? Ele vai para um sanatório, ele vai para o hospital. Ele não teve privilégio, né? A gente não tem como se enganar. A vida não mente para a gente, né? E a vida não respeita as nossas emoções. Ela é do jeito que é. Né? Como o próprio Emmanuel fala aqui, ninguém consegue disfarçar sua condição espiritual por muito tempo. Imagina você desencarnar e lá acabou seus títulos, você não vai ter sua família para te proteger e falar bem de você. Né? Talvez você vire santo só no velório. O velório é comum, né? Ai, é tão bom, coitado. Né? Mas fora dele, provavelmente nós não vamos ter muitos elogios, pelo menos. Então, e aí ele vai, desencarna, vai para um hospital e lá, depois de uma boa sessão de internação, terapia e sofrimento, ele acaba indo usar a retórica dele, porque a retórica dele era boa, né? E ele vai usar a retórica dele depois para ensinar os futuros médiuns que iam reencarnar na Terra para poder não cair no erro que ele caiu de ser um falso profeta. Então leiam, que é muito interessante. E quando a gente tiver dúvida de tentar reconhecer o verdadeiro profeta do falso profeta, a gente pega o nosso maior exemplo, que é o de Jesus Cristo. A gente busca entender se as pessoas que se dizem profetas seguem os caminhos que o Cristo fez. Eu vou ser até um pouco abusado no que eu vou falar. Vamos ver se ele tem coragem de morrer na cruz, igual Cristo teve. De andar de sandália, de viver no meio dos mendigos, dos leprosos. Aí a gente vai conseguir entender. Mas sem like, tá? É muito fácil você estar no meio dos mendigos, dos leprosos, fazendo like com segurança do lado. Entendeu? Porque os verdadeiros profetas não têm luxos, não têm privilégios. E por mais sofrimento que ele passe na vida, o compromisso com a missão dele, com o trabalho, a sinceridade que ele tem com a vida e com o propósito do bem, faz ele suportar todas as dores. O seu exemplo é maior que as suas profecias. E todos nós, por mais arraigados no mal que estejamos, nós temos a possibilidade de buscar o bem. Nós somos centelhas divinas. Como? Com o auxílio dos exemplos desses verdadeiros profetas.
Mas para a gente buscar aprender a seguir os bons exemplos, nosso dever também é distinguir o que é o bom e o que é o mal. Que Jesus abençoe todos nós. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, por mais essa oportunidade de podermos refletir os ensinamentos do nosso Mestre. Agradecer a Jesus por estarmos mais um dia nesta casa. E assim agradecidos, busquemos nesse momento serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e juntamente com essa equipe espiritual, os nossos amigos da espiritualidade, nossos amigos protetores, talvez nossos familiares, enfim, toda a equipe espiritual aqui presente conosco, que possamos pedir ao nosso Pai Maior que nos traga energias salutares, que equilibrem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Que essas energias perpassem por cada célula do nosso corpo, trazendo equilíbrio, trazendo paz. E que essa energia, esse equilíbrio, possa ir até os nossos lares. Em pensamento percorremos os espaços dos nossos lares. Que essa energia atinja todos que lá estão, que limpe todas as energias deletérias que nós deixamos lá, e que a nossa casa vire um ponto de luz. E se tiver algum irmão que não tem um propósito do bem, que ele possa ser auxiliado por essa equipe espiritual de acordo com a sua necessidade e merecimento. E que essa luz do nosso lar se espalhe pela casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, a todos aqueles que em pensamento nós sentimos a necessidade de receber essa luz. Que ela se multiplique e vá aos nossos locais de trabalho, que faça uma limpeza no nosso local de trabalho, e que também auxilie os nossos amigos que estão lá como nós, buscando o pão de cada dia. E mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender no trabalho, que ele também seja acariciado com essa energia de amor e de paz. E que essa energia se multiplique, e que em pensamento todos nós possamos levar essas energias aos moradores de rua, aos hospitais, às pessoas que sofrem nos presídios, às pessoas que sofrem na espiritualidade. Que a equipe espiritual possa aproveitar essa energia a todos aqueles necessitados e que eles recebam com todo amor, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. E nesse momento voltemos os nossos pensamentos a esta casa, a esta sala, que possamos sentir os nossos pés, as nossas mãos, que possamos respirar profundamente e unidos num só sentimento de agradecimento, junto com os amigos espirituais, pedimos licença para encerrar as reflexões do Evangelho da noite de hoje, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.